E aí, pessoal, se preparem, hein, porque hoje a gente vai embarcar numa aventura, mas uma aventura de verdade. A história de dois irmãos que foram verdadeiros heróis da fé e que, com muita coragem e inteligência, mudaram o mundo para sempre. Sabe o que são os santos? Imagina que a gente tá num barquinho no meio de um mar bem escuro. Os santos são tipo faróis superpotentes. Eles brilham muito forte com as histórias de vida incríveis que tiveram e mostram pra gente qual é o caminho certo, pra gente não se perder. Então, bora lá! A história de hoje é sobre uma jornada, uma daquelas missões super corajosas, sabe? De dois irmãos muito especiais que toparam um desafio que, nossa, ia mudar o mundo. E quem são os nossos heróis de hoje? Chegou a hora de conhecer Cirilo e Metódio, dois irmãos que viveram, gente, há mais de 1000 anos. Imagina só, numa época cheia de desafios e, claro, muitas aventuras. Eles eram, tipo assim, a dupla perfeita. O Metódio, que era o mais velho, era aquele cara super prático, sabe? Um líder nato, ótimo pra organizar as coisas. Já o Cirilo Caçula era um gênio, um crânio super inteligente. Eles começaram em caminhos bem diferentes, mas o destino estava preparando uma coisa muito, muito maior pra eles. Olha que legal essa parte da história do Cirilo. Ele teve a chance de ser um cara super poderoso, cheio da grana lá no Império, e sabe o que ele fez? Ele disse, não, obrigado. É isso mesmo. Ele sentia lá no fundo que a vida dele tinha uma missão muito mais importante, um chamado da fé. E foi bem aí que a grande aventura começou de verdade. Porque o próprio imperador chamou os dois e deu para eles uma missão. E não era qualquer missão não, hein? Era daquelas que podiam, literalmente, mudar o mundo. Então, primeiro, teve umas missões de aquecimento, sabe? O imperador mandou o Cirilo e o Metódio foi junto, já formando aquela dupla imbatível. Mas aí, em 863, veio a missão principal, o desafio final, digamos assim. A missão era viajar para um lugar bem longe, a Grande Morávia, e levar a mensagem do evangelho para um povo chamado eslavo. Só que, quando eles chegaram lá, eles deram de cara com um problema gigantesco. Um obstáculo que parecia impossível de passar. Um desafio que ia testar tudo o que eles sabiam. Pensa comigo aqui. Como é que se ensina as histórias da Bíblia para um povo se a língua deles não tem escrita? É isso mesmo. Não existia um alfabeto, não existiam letras para as palavras que eles falavam. Era como tentar ler um livro sem letras. Parecia uma missão impossível, né? O problema era esse, era uma barreira total de comunicação. Imagina ter um mapa de um tesouro super valioso, mas ele está escrito num código secreto e ninguém tem a chave para decifrar. Era exatamente isso. O povo não tinha como ler a palavra de Deus sozinho. Ah, mas foi aí que o Cirilo usou o seu superpoder. Ele juntou a mente brilhante que tinha com a sua fé gigante e fez uma coisa que ninguém mesmo, tinha sequer imaginado antes. Ele quebrou a cabeça, estudou muito e teve uma ideia simplesmente genial. Uma ideia que não só resolveu o problema deles, mas que mudou a história para sempre. Ele criou um alfabeto, do zero, novinho em folha. O nome era alfabeto glagolítico. Foi o primeiríssimo alfabeto da história para a língua eslava. Tinha 40 letras e ele se inspirou no alfabeto grego que ele conhecia muito bem. Que invenção, hein? Genial! E o resultado disso foi gigante. Esse alfabeto foi evoluindo e hoje a gente conhece ele como alfabeto cirílico. Isso mesmo, é usado por milhões e milhões de pessoas em vários países. E o nome cirílico, é claro, é uma homenagem ao seu criador, o gênio São Cirilo. Agora, com essa ferramenta super poderosa nas mãos, o alfabeto, os irmãos finalmente conseguiram traduzir os textos sagrados. Eles podiam ensinar a fé de um jeito que todo mundo entendia, na língua que eles falavam desde pequenos. E a missão foi um sucesso absurdo. A fama do que eles fizeram se espalhou por toda a parte. Foi tão incrível que quando eles foram para Roma, o próprio Papa foi recebê-los com uma procissão, uma festa enorme para celebrar o trabalho deles. Imagina que demais! Mas a jornada não acabou ali em Roma. Infelizmente, todo aquele trabalho duro deixou a saúde do Cirilo bem fraca, e ele faleceu um pouco depois. Mas o Metódio, como um herói de verdade, continuou firme. Ele virou bispo e levou a missão deles adiante, mesmo com um monte de gente contra. O trabalho deles foi tão, mas tão importante, que mais de 1000 anos depois, o Papa João Paulo II declarou os dois co-padroeiros da Europa. O que eles fizeram vive até hoje.
E essa, pessoal, foi a aventura incrível de Cirilo e Metódio. Muito legal, né? Obrigado por acompanhar a gente nessa história. E se curtiu essa jornada cheia de coragem e criatividade, não esquece de se inscrever, deixar aquele like e compartilhar essa história de fé. E a história desses irmãos deixa uma coisa bem legal pra gente pensar. O método era ótimo em organizar, o Cirilo era super inteligente, cada um tinha um talento. E juntos, eles usaram esses dons para fazer uma coisa gigante. E a gente? Quais são os nossos talentos, nossos poderes especiais? E como a gente pode usar o que a gente tem de melhor para, sei lá, espalhar um pouquinho de luz no mundo também? Fica essa pergunta aí pra gente pensar. Até a próxima!